Olá, bom dia para você, seja bem-vindo a essa edição. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. Vamos juntos então começar mais um dia bem informados, afinal, toda hora é a oportunidade de você se informar. Então prepara o café e vem comigo conferir os assuntos que estão em destaque nessa quarta-feira no Brasil e no mundo. Vamos dar uma olhada em quais são os assuntos desse primeiro dia de novembro. Pois é, mais um mês começando. Pela primeira vez, estrangeiros são autorizados a sair da faixa de Gaza, mas os brasileiros ainda não estão nessa leva. Forças de Israel ampliam uma ofensiva perto da cidade de Gaza e atacam um campo de refugiados. 7 reféns morreram na ofensiva. Banco Central decide hoje a nova taxa Selic. Mercado aposta por mais uma redução. Vacinação contra a Covid passa a ser anual para crianças e grupos prioritários. A gente conta tudo isso e muito mais a partir de agora. Seja muito bem-vindo. Bom, nessa quarta-feira, os estrangeiros começaram a deixar a faixa de Gaza pela primeira vez desde o início dos confrontos. Uma notícia animadora. A autorização veio depois de um acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e Grupo Hamas. Nesta primeira lista, que conta com 500 nomes, nenhum brasileiro foi colocado. Isso segundo o embaixador do Brasil na Palestina. Os dados foram divulgados pela autoridade local de Gaza. Além de pessoas da Austrália, Áustria, Bulgária, Finlândia, Indonésia, Jordânia, Japão e República Tcheca, palestinos que estão em grave estado de saúde também serão transportados. A lista também traz nomes de integrantes da Cruz Vermelha e de ONGs. A Embaixada do Brasil na Palestina monitora a situação de 34 pessoas que pediram auxílio para deixar a faixa de Gaza. O grupo é composto por 24 brasileiros e 10 palestinos que estão em processo ou darão início à imigração ao Brasil. O governo brasileiro está articulando com autoridades do Egito e de Israel a saída deste grupo. Um avião da Força Aérea Brasileira, que já está em território egípcio, deve ser usado para a viagem de volta ao Brasil. E de acordo com a Embaixada Brasileira em Israel, o grupo de 33 brasileiros que estavam na Cisjordânia, não esse da faixa de Gaza, cruzaram a fronteira e já estão em segurança na Jordânia, que apesar de ser um território de maioria palestina, não está de fato envolvido nessa guerra. E neste 26º dia de confrontos entre Israel e Hamas, militares israelenses afirmaram que mataram o alto comandante do Hamas, que teria sido um dos mandantes do ataque de 7 de outubro. Há relatos de que 7 reféns morreram em um bombardeio a um campo de refugiados na cidade de Jabalia, que fica no norte da faixa de Gaza. Trazendo agora a guerra em números, desde o início dos confrontos, cerca de 10 mil pessoas morreram. 8.500 palestinos e 1.400 israelenses. Segundo os militares israelenses, um ataque em um campo de refugiados de Jabalia, na faixa de Gaza, tinha como um dos principais alvos Ibrahim Biari, o comandante do batalhão central Jabalia do Hamas. As forças de defesa de Israel afirmaram que Biari foi um dos líderes responsáveis por enviar agentes terroristas Nukba a Israel para assassinatos e terror no dia 7 de outubro. Outros terroristas do Hamas foram atingidos no ataque. As FDI ressaltaram que Biari supervisionou todas as operações militares do Hamas no norte da faixa de Gaza desde que Israel iniciou a sua operação terrestre e também esteve envolvido em vários ataques a Israel há décadas. Os militares também pontuaram terem realizado um ataque em larga escala contra terroristas e infraestruturas terroristas pertencentes ao Batalhão Central Jabalia, que afirmou ter assumido o controle de edifícios civis. E olha só, autoridades dos rebeldes Houthis do Iêmen afirmaram nesta terça-feira que um terceiro ataque foi lançado contra Israel com mísseis balísticos e guiados. O exército israelense confirmou que suas forças interceptaram um míssil lançado da região do Mar Vermelho. Os rebeldes Houthis do Iêmen reivindicaram um ataque com drones contra Israel nesta terça-feira. De acordo com o primeiro-ministro designado pela milícia apoiada pelo Irã, Abdelaziz bin Habtour, este foi um ato de represália pela guerra em Gaza contra o grupo islâmico palestino Hamas. Fazemos parte de um eixo de resistência que se estende de Teherã a Bagdá, Damasco, Beirute, Palestina e Saná.
É um eixo e a coordenação, sala de operações conjuntas e liderança conjunta para todas essas operações. O porta-voz militar dos rebeldes Houthis acrescentou que esta não foi a primeira enxurrada de mísseis balísticos e guiados lançada pelo grupo. As Forças Armadas iemenitas confirmam que esta operação é a terceira em apoio aos nossos irmãos oprimidos na Palestina. Eles também afirmam que continuarão a realizar ataques de mais precisão com mísseis e drones até que a agressão israelense seja interrompida. Em um comunicado, o exército de Israel anunciou que seu sistema de defesa aérea Arrow interceptou um míssil lançado da região do Mar Vermelho em meio à escalada das tensões sobre a guerra com o Hamas na faixa de Gaza. Em meio a essa situação catastrófica no Oriente Médio, a Bolívia rompeu relações com Israel. O governo de Luiz Arce foi o primeiro na América Latina a cortar vínculos com Israel desde o início do conflito, que já dizimou milhares de pessoas. A Bolívia rompeu relações diplomáticas com Israel em repúdio à ofensiva realizada na faixa de Gaza após o ataque do grupo islâmico Hamas em 7 de outubro. O anúncio foi feito pelo vice-chanceler Fred Mamani nesta terça. O governo do esquerdista Luiz Arce é o primeiro na América Latina a cortar os vínculos com Israel desde o início do conflito, que já deixou milhares de mortos. A Bolívia tomou a decisão de romper relações diplomáticas com o Estado de Israel em repúdio e condenação à agressiva e desproporcional ofensiva militar israelense realizada na faixa de Gaza, afirmou Mamani em coletiva de imprensa. O governo boliviano anunciou ainda o envio de ajuda humanitária para a faixa de Gaza. Na declaração, as autoridades não mencionaram a violenta incursão do Hamas em território israelense, na qual os combatentes tomaram 240 reféns, segundo as autoridades israelenses. Com bandeiras da Palestina e acusações contra os Estados Unidos, manifestantes realizaram um ato diante do consulado americano no Rio de Janeiro nesta terça-feira. Israel, Estado assassino, e viva a luta do povo palestino! Um protesto em solidariedade aos palestinos em Gaza foi registrado nesta terça-feira no centro do Rio de Janeiro. O ato foi organizado em frente ao consulado dos Estados Unidos, na capital fluminense. Tem que ser aqui na frente do consulado, porque são os Yankees que financiam o apartheid, o terrorismo de Estado, e o massacre já dura mais de 70 anos em toda a Palestina. Então a gente está fazendo a manifestação hoje aqui, porque de verdade é o governo americano que financia, patrocina e garante que essa atrocidade esteja acontecendo. Estados Unidos, que financia essa guerra, eles são os grandes financiadores disso, e a gente está aqui para dizer que somos contra esse genocídio, contra esse massacre que está acontecendo em Gaza e também na Cisjordânia, O protesto aconteceu no momento em que o exército de Israel afirmou travar duros combates terrestres contra o Hamas na faixa de Gaza. As tropas israelenses avançam lentamente entre as ruínas do território palestino, onde se agrava a situação humanitária, descrita como desastrosa pela ONU. E veja a seguir, Banco Central decide hoje nova taxa Selic. Mercado aposta em mais uma redução. E ainda, vacinação contra a Covid passa a ser anual para crianças e grupos prioritários. Nós voltamos já já, não perca! Seja bem-vindo mais uma vez. Nós estamos de volta ao vivo, 8 horas e 42 minutos pelo horário de Brasília. Trazemos agora os destaques nacionais dessa quarta-feira. Os economistas do mercado financeiro acreditam que o Banco Central deve promover hoje o terceiro corte seguido dos juros da economia. Se confirmado o corte, a Selic vai cair ao menor patamar desde maio de 2022. O Comitê de Política Monetária deve reduzir em 0,5 ponto percentual a taxa básica de juros da economia, passando assim de 12,75% para 12,25% ao ano. Essa é a decisão aguardada pela maior parte dos economistas dos bancos. Se confirmado, esse será o terceiro corte seguido na taxa Selic, que deve atingir o menor patamar desde maio de 2022, quando estava em 11,75% ao ano.
A projeção do mercado financeiro é de que a taxa de juros tenha uma nova queda em dezembro deste ano e termine 2023 em 11,75% ao ano. Para 2024, a estimativa é de que a taxa Selic feche o ano em 9,25% ao ano. A queda na Selic deve influenciar na redução das taxas bancárias, com cortes de juros repassados aos clientes, no crescimento da economia, com o aumento do consumo e melhora dos investimentos produtivos, impactando aí positivamente no PIB e gerando mais emprego e renda. A baixa dos juros também deve melhorar as contas públicas, já que diminuem as despesas com juros da dívida pública e analistas estimaram que a redução dos juros pode gerar economia de 100 bilhões de reais em 2024. Bom, o presidente Lula fez uma reunião nesta terça-feira com ministros e líderes partidários para conversar sobre os gastos do ano que vem. O presidente Lula deixou claro que não haverá corte de gastos, mas um esforço para aumentar a arrecadação. No final, não ficou definido se o orçamento vai ou não ser zerado de acordo com a promessa original. Dentro do Palácio do Planalto, duas estratégias estão sendo debatidas. A primeira é que seja feita uma mensagem modificativa no projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, de 2024. Isso, tecnicamente, teria que ser feito até a próxima semana, quando o relatório preliminar do deputado Danilo Forte será analisado pela Comissão Mista de Orçamento do Congresso. Já a segunda seria a costura de um acordo no Congresso. Todas as estratégias levam para o mesmo sentido, uma meta de déficit de 0,25% ou 0,5% do PIB, algo que varia até 50 bilhões de rombo. Além disso, a mudança na meta reduziria ou acabaria com a necessidade de cortar despesas no ano que vem, o que já foi alertado pela Casa Civil da Presidência da República e também pelo Ministério do Planejamento. O texto que o governo já encaminhou já foi encaminhado, estamos discutindo com o relator da LDO qual o melhor momento. Nunca teve sessão marcada para essa semana, falar que ia ter leitores, nunca teve sessão da CMO marcada para essa semana, calendário da CMO na próxima semana, e a concentração total do governo nesse momento está focado nas medidas que ampliam a arrecadação e levam a justiça tributária nesse momento. E é isso que nós discutimos na reunião. Desde outubro eu tenho dito que esse governo vai continuar perseguindo o esforço de ter aquilo que já encaminhou para a LDO, que é o déficit zero no país. Pelos cálculos de integrantes aqui do Palácio do Planalto, seria razoável contingenciar até 20 bilhões de reais. Acima disso, há um temor de paralisia em obras em ano eleitoral e a possibilidade do bloqueio de verbas de emendas parlamentares. Aliados também defendem que o presidente não abra mão da prerrogativa de definir um modelo de política econômica para o país. E o que ajuda o governo federal a pensar nessa possibilidade são as regras do arcabouço fiscal, aprovado neste ano pelo Congresso Nacional, e que estabelecem a obrigatoriedade de contingenciamento da meta. A regra prevê que a trava pode chegar a 25% das despesas discricionárias, que é a parte não obrigatória dos gastos que inclui custeio e investimentos. Como a proposta orçamentária de 2024 prevê quase 212 bilhões de reais para as despesas discricionárias, o contingenciamento pode chegar a 53 bilhões de reais. Isso, então, ecoou no Planalto e o Executivo entendeu se a meta é mais flexível, a necessidade de contingenciamento se dissipa. Pode contribuir para o governo melhorar suas contas públicas uma maior redução, uma aceleração na redução das taxas de juros. As taxas de juros são um freio na economia, né? Se o Banco Central acelerar essa redução das taxas de juros, que está prevista em 0,5 pontos percentuais para cada uma das próximas reuniões do Copom, certamente a economia pode crescer um pouco mais. Crescendo vai ter maior produção, claro, tem maior arrecadação de impostos e, em consequência, melhora o quadro das contas públicas. Em meio às discussões, o governo também ganha tempo para tentar dar alguma blindagem ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, debilitado após derrotas impostas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, que, assim como a ministra do Planejamento, Simone Tebet, também é favorável à flexibilização em nome da governabilidade. Fato é que as cartas estão na mesa. E vamos falar agora de vacinação. A vacina contra a Covid vai fazer parte do calendário anual de crianças e de pessoas dos chamados grupos prioritários a partir do ano que vem. Quem traz os detalhes para a gente é o repórter Ângelo Nascimento, direto de Brasília.
Conforme o Ministério da Saúde detalhou nesta terça-feira, a partir do próximo ano, a imunização contra a doença será incluída no calendário nacional de vacinação e priorizará crianças de 6 meses a menores de 5 anos e os grupos com maior risco de desenvolver as formas graves da Covid. Entre eles, idosos imunocomprometidos, gestantes e puérperas, pessoas com comorbidades, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores, pessoas com deficiência permanente e também pessoas privadas de liberdade, adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas, funcionários do sistema prisional e pessoas em situação de rua. Ainda de acordo com o Ministério da Saúde, maiores de 18 anos que já tomaram ao menos 2 doses da vacina devem receber uma dose de reforço dessa vacina bivalente. Além disso, pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal ou estão com alguma dose de reforço em atraso podem atualizar essa caderneta nas unidades de saúde. O órgão também vai lançar uma nova campanha publicitária na primeira semana de novembro, com o objetivo de reiterar a importância da testagem, da vacinação e do tratamento contra a doença, que, segundo o órgão, ainda mata em torno de 42 pessoas por dia aqui no país. Segundo o último relatório da Fiocruz, os estados como Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo apresentam aumento de casos em adultos. Já a região sul registra um crescimento mais lento. Agora, um outro ponto também é que Minas Gerais e Mato Grosso, por outro lado, registram um leve aumento em casos de síndrome respiratória aguda positivos para a Covid-19 em pessoas idosas, sem impacto significativo nos casos totais. Já o Distrito Federal, Goiás e Rio de Janeiro, que anteriormente tinham alertas de crescimento, agora mostram índices de estabilização nas notificações. Esse é o repórter Ângelo Nascimento trazendo para a gente informações sobre a vacinação contra a Covid. E trazemos uma boa notícia para os moradores de São Caetano do Sul, na Grande São Paulo. A tarifa do transporte público será zerada a partir de hoje. Pois é, pela nova lei, todos os passageiros poderão pegar ônibus das 8 linhas da cidade de graça, independentemente da idade. É estimado aí um investimento de quase 3 milhões de reais por mês. Espera-se um aumento do número de passageiros em 50%. Atualmente, são 15 mil usuários por dia na cidade. Para suportar a nova demanda prevista com a gratuidade, a Prefeitura prevê adicionar mais 5 ônibus à frota atual, que passará a contar aí com 54 veículos. Com isso, a cidade passa a ser a 25ª do estado de São Paulo a adotar a gratuidade no transporte público. O objetivo é que a tarifa zero estimule o uso do transporte público, gerando economia de dinheiro aos passageiros e de vale-transporte às empresas. Além, é claro, da redução da quantidade de carros nas ruas e, consequentemente, da poluição. Uma medida aí ótima para o meio ambiente. E a Polícia Rodoviária Federal inicia hoje a operação de feriado prolongado nas rodovias federais de todo o país. Os motoristas já se preparam para aproveitar o feriadão e deixar a capital rumo ao litoral e também ao interior. Em São Paulo, o rodízio municipal de veículos deve ser suspenso no feriado amanhã e também na sexta-feira. A Polícia Rodoviária faz operação nas estradas para garantir mais segurança e uma viagem mais tranquila. Para isso, os motoristas devem respeitar a sinalização, a velocidade máxima estabelecida para a via e, em relação às ultrapassagens, realizar a manobra somente em locais permitidos e sem colocar em risco o trânsito e também a vida de outras pessoas. A Polícia Rodoviária Federal ressaltou que as ultrapassagens mal realizadas são responsáveis por 1/3 das mortes em rodovias federais. E depois de ter registrado uma vazão de 24 milhões de litros por segundo na segunda-feira, o volume de água nas cataratas do Iguaçu, no Paraná, começou a diminuir nesta terça, com vazão de 18 milhões e 100 mil litros de água por segundo. O cenário incomum, resultado das chuvas intensas que atingiram a região nos últimos dias, movimentaram o turismo. É um espetáculo inesquecível que deixa os turistas encantados. É muito bonito o passeio, foi no início do ano, nesse ano, agora nesse momento, com a vazão cheia, muita água. Está sendo difícil da mesma forma, a gente pode ver o volume, alguns passeios não estão conseguindo ser feitos, mas isso não diminui em nenhum momento a experiência que está aqui. Depois de ter registrado uma vazão de 24 milhões de litros por segundo na segunda-feira, o volume de água nas cataratas do Iguaçu, no Paraná, começou a diminuir nesta terça-feira, com vazão em 18 milhões e 100 mil litros de água por segundo. Quem já viu
voltou para ver de novo. É a segunda vez que eu venho aqui conhecer as Cataratas do Iguaçu. A primeira vez foi há 12 anos atrás, com a vazão normal. E agora estou conhecendo com a maior vazão da história das Cataratas do Iguaçu. E para mim é um privilégio estar aqui novamente nesse espetáculo da natureza. Por medida de segurança, apenas a passarela que dá acesso ao Mirante da Garganta do Diabo permanece interditada, de acordo com a Urbia Cataratas, concessionária responsável pela visitação do Parque Nacional do Iguaçu. A concessionária informou ainda que os mirantes da Trilha das Cataratas estão liberados. Essa edição fica por aqui. Dessa vez, encerramos com imagens da famosa Times Square. Sem dúvida, é o ponto mais lembrado de Nova York, com milhares de luzes e enormes painéis publicitários, como você vê aí na sua tela. Inclusive, dizem que de tão brilhante é um dos poucos lugares da Terra que os astronautas podem identificar do espaço, lá de longe. Nessa famosa avenida passam aproximadamente 360 mil pessoas por dia. Agora são quase 8 horas da manhã por lá. Eles estão a 1 hora menos do que a gente, já que agora são 8 horas e 54 minutos aqui no Brasil. E aí me conta, ficou com vontade de conhecer essa avenida? Colocaria ela no seu próximo roteiro de viagem? Ou achou ela aí muito agitada? Eu volto a 1 da tarde com mais informações e mais um lugar para você conhecer. Até já!